Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. TDAH na vida adulta. O que é o TDAH? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o que é o TDAH, esse transtorno, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele tem como principais sintomas, né, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. Bom, então, o TDAH ele é esse transtorno do neurodesenvolvimento que tem como principais sintomas a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade. E ele é muito comum no diagnóstico em crianças e adolescentes, tá? É identificado esse transtorno, é visto por quê? Porque é o momento em que essas crianças vão para a escola e a escola que acaba fazendo essa identificação. Mas, né, adultos, será que os adultos têm TDAH? Será que é possível, né, ter o TDAH na infância e o TDAH vai ser, né, presente na vida adulta? Então, assim, ó, muitas pessoas desconhecem que o TDAH ele vai sim persistir na vida adulta das pessoas, né? Descuido de atividade, falta de organização, dificuldade de manter a concentração e atenção, inquietude, hiperatividade, né? São alguns dos sintomas típicos aí do TDAH de adulto, né? O adulto não vai ser aquela criança que corre para cima e para baixo, mas ele vai ser aquela pessoa que não para, que é inquieta, que é desatenta, por vezes desorganizada, né? Porque faz parte aí dos principais sintomas, né? São considerados aí sintomas típicos para, né, adultos em relação aí ao TDAH. Bom, o importante, né, é saber que o TDAH, ele não está ligado aí a fatores culturais, conflitos psicológicos, né? Mas sim a uma alteração neurobiológica que acontece aqui, ó, na região frontal, mais precisamente ali no córtex pré-frontal, onde estão as funções executivas e o foco atencional é processado, que é responsável ali, ó, pela inibição do comportamento, do controle e da atenção. Então, são as funções executivas e o processo atencional que é processado aqui no nosso córtex pré-frontal, que tem uma alteração, ocorre uma alteração neurobiológica durante esse desenvolvimento, tá bom? O que ajuda muito na vida das pessoas com TDAH é o diagnóstico precoce, correto, um tratamento adequado, que vai trazer uma melhora significativa nas relações, né, da pessoa com TDAH, com os seus cônjuges, com os seus familiares, com os seus amigos. Então, vamos ver aqui alguns sintomas do TDAH na vida adulta, porque na infância a gente sabe, né? Na infância, os sintomas ali de hiperatividade, corre demais, pula, não para quieto, não tem controle, é impulsivo, né? Tudo isso aí na infância a gente já identifica, né? Criança que é muito agitada, criança que não tem tolerância, baixa tolerância para frustração. Então, de crianças a gente já consegue visualizar. Até acredito que quando eu falo assim, TDAH, todo mundo consegue visualizar uma criança na cabeça. Todo mundo consegue visualizar uma criança com sintomas típicos do TDAH. Mas agora, alguns sintomas típicos do TDAH de adulto. Então, o TDAH adulto, ele vai ter, assim, gente, não é 100%, tá? São sintomas comuns com as pessoas que têm TDAH e que não fazem acompanhamento, não fazem tratamento, não tem todo o cuidado ali, né, de uma equipe profissional auxiliando. Então, é uma pessoa que vai ter uma instabilidade profissional muito alta, ela não vai conseguir parar nos empregos, ela é uma pessoa que tem uma rotatividade de empregos muito grande. É uma pessoa que tem um rendimento muito abaixo, né? Um rendimento profissional, um rendimento acadêmico muito abaixo da sua capacidade intelectual. Você vê que a pessoa é super inteligente, que ela tem uma capacidade intelectual alta, mas ela não consegue render, ela tem baixa produtividade, ela tem um rendimento abaixo do esperado para a sua capacidade intelectual. Ela tem dificuldade no foco, na atenção, ela não consegue se manter concentrada numa mesma atividade por mais tempo, porque crianças a gente vê que não conseguem mesmo, porque estão ali, né? Tem uma baixa tolerância para concentração. Por quê? Porque eles estão em maturação do seu sistema de concentração, das suas funções cognitivas. Agora, o adulto, ele já deve ter aí um tempo maior de concentração. E quem
sofre com o TDAH na vida adulta vai ter essa falta de foco e atenção, vai ter uma dificuldade, né? Dificuldade de seguir rotinas, detesta rotina, não consegue manter uma rotina por conta de desorganização. Uma pessoa que sente muito tédio, quando a pessoa é casada, né, tem uma maior incidência de divórcios, separações conjugais, não consegue se manter em relacionamentos. Então, é uma pessoa que não consegue se relacionar com outras pessoas, tá? Ela tem uma baixa tolerância a relacionamentos. Por isso que falam muito do TDAH ser antissocial, né? Ele tem uma baixa tolerância a relacionamentos. Maior incidência de acidentes no trânsito por conta da desatenção, que é um fator muito grande que leva as pessoas a sofrerem, né, acidentes no trânsito, e também a impulsividade, porque a impulsividade faz com que você deixe um pouco essa sua autopreservação e segurança de lado. Então, é muito impulsivo, tem uma direção mais ofensiva no trânsito, né? Acaba causando muitos acidentes, sofrendo acidentes de trânsito. Tem dificuldade de planejamento e execução de tarefas propostas, então também é um dos sintomas típicos no TDAH da vida adulta, né? Tem uma dificuldade para planejar e executar as tarefas, tem um maior índice de desemprego, lembra que eu falei que não tem uma estabilidade de emprego, então vai ter um maior índice de desemprego, tem uma tendência muito grande à procrastinação, a ansiedade, né, diante de tarefas que não são estimulantes, aquelas coisas que são muito cansativas, complexas, ou que não são da área de interesse, então gera uma ansiedade muito grande, e aí o índice da procrastinação será alto, né, a probabilidade da procrastinação. Tem um maior índice de desistência em universidades, então pessoas com TDAH, elas têm uma tendência a não conseguir concluir os seus cursos, né? Não conseguir concluir os seus projetos. Independente se é na universidade, mas a universidade, na vida acadêmica, tem uma evasão escolar alta, porque tem uma baixa tolerância à frustração. Então, ó, repetição frequente de erros, né? Então, repete frequentemente os mesmos erros. Tem uma frequente falta de atenção com coisas simples. Isso é um sintoma muito comum para o TDAH. Então, frequente repetições de erro, frequente falta de atenção em coisas simples. Bom, como então amenizar esses prejuízos? Será que alguém se identificou com esses critérios? Aqui não precisa falar, gente. Só pensem aí, né? Se você conhece alguém, se você viu alguém com esses critérios, né? A pessoa aí pode estar sofrendo de prejuízos advindos do TDAH. Então, como amenizar esses prejuízos, né? Uma das formas é melhorando a qualidade de vida. Então, quando a gente melhora a qualidade de vida, a gente melhora, ameniza os prejuízos do TDAH, certo? Quando você consegue melhorar os seus relacionamentos, quando você consegue ter, assim, aumentar o seu nível de tolerância, quando você consegue aumentar o seu nível de organização, de produtividade, tudo isso, né, ajuda, melhora a qualidade de vida, né? Melhora a qualidade de vida. Então, como melhorar essa qualidade de vida no TDAH, né? E outro aspecto importante para ajudar a amenizar os prejuízos do TDAH é desenvolvendo habilidades organizacionais. Então, quando a gente desenvolve as habilidades organizacionais, a gente consegue amenizar os prejuízos do TDAH. Lembrando que os sintomas do TDAH sempre vão estar relacionados com a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, tá? Sempre vão estar relacionados com esses aspectos, tá? Então, assim, quando a gente consegue criar estratégias, né? Acompanhamento, monitoramento, desenvolvimento dos sujeitos na vida adulta, para melhorar a qualidade de vida e desenvolvendo as habilidades organizacionais, isso vai fazer com que a gente diminua o prejuízo causado pelos sintomas do TDAH, tá? Bom, vamos lá. Melhorando, então, a qualidade de vida. Então, devido à impulsividade, né? Eu estava falando para vocês, desorganização, distração, o adulto com TDAH, ele sofre aí uma batalha
para mudar esse círculo vicioso, né? Poucas horas de sono ou nenhum. Então, eles têm muita insônia, né? Quem sofre com TDAH, ele tem esse problema, pode ter, né? Esse problema de insônia. Vai realizar ali pouco ou nenhum exercício físico, péssimos hábitos alimentares. Então, tudo isso pode acentuar os sintomas do TDAH, tá? Por isso que é importante melhorar a qualidade de vida, tá? Do sujeito com TDAH na vida adulta. Bom, o que fazer então? Prática de exercícios, né? É indicado para todos em geral, né? Para todo mundo. A prática de exercício, ela é algo assim que é indicada para todo mundo. E as pessoas que têm TDAH, elas podem se beneficiar ainda mais da prática de exercícios. Por quê? Quando a gente pratica o exercício, ó, alivia o estresse, melhora o humor, acalma a mente e ainda ajuda a gastar aquele excesso de energia que as pessoas com TDAH têm. Sem falar que a produção de energia vai liberar, né, neurotransmissores que vão auxiliar na amenização dos problemas com TDAH. Então, vai aumentar o foco, vai aumentar a disposição, né? A tolerância, né? O nível de tolerância, porque quando a gente alivia o estresse, melhora o nosso humor, a gente consegue ter mais tolerância, né? Então, é muito importante a prática de atividade física. Muito importante. Então, algo a se recomendar. Então, você, como profissional da neuropsicopedagogia, se tiver um caso, né, de adulto com TDAH, você não sabe quais encaminhamentos fazer para esse adulto, oriente o início da prática de atividades físicas, tá? Oriente o início da prática de atividades físicas, porque os exercícios são muito bons, né? Tanto para o corpo, para aliviar todo o estresse do corpo, como também para a mente, porque o TDAH também tem a mente hiperativa. Então, é muito importante realizar, né, a prática de atividades físicas, de exercícios. Bom, que mais também para melhorar a qualidade de vida, né? Dormir bastante, né? O TDAH deve dormir bem, porque poucas horas de sono aumentam os sintomas do TDAH, porque diminui a capacidade do foco. Já lembra você, vamos pensar uma pessoa que não tem TDAH, que não dorme, uma noite mal dormida, você passa o dia seguinte todo sem conseguir focar. Você não consegue ter atenção. Então, a pessoa que tem TDAH, ela tem uma predisposição a ter uma qualidade de sono ruim. E isso prejudica ainda mais a capacidade de manter o foco durante o dia. Então, para isso, né, evite tomar cafeínas antes de dormir, mantenha uma rotina, né, à noite leve, evite exercícios à noite, tá? Porque o exercício ele vai acelerar as suas até o seu, né, o seu ritmo sanguíneo, a sua circulação. Então, evite, né? Faça coisas calmas à noite, crie uma rotina de um relaxamento mental mesmo, para que você possa dormir, para que a pessoa possa dormir e ter aí os sintomas do TDAH diminuído, né? Não tenha ampliado aí a questão da desatenção, sem falar na irritabilidade, na intolerância, impulsividade, que também são critérios aí do TDAH, são sintomas muito presentes no TDAH. Bom, vamos lá. O que fazer? O que fazer, né? Alimente-se de maneira correta, então, para melhorar a qualidade de vida, né? A alimentação adequada, comer bem ajuda a diminuir a distração, diminui a hiperatividade, diminui os níveis de estresse, comer pequenas porções durante o dia, ingerir menos açúcar, menos carboidratos e mais proteínas podem ajudar aí a diminuir também os sintomas do TDAH. Então, uma alimentação balanceada, né? Que seja rica em proteínas, que aliada com a atividade física, vai auxiliar as pessoas com TDAH a amenizar os sintomas na vida adulta. Então, é muito importante que a gente tenha uma alimentação adequada. Sem falar que a alimentação adequada também vai auxiliar na produção de hormônios neurotransmissores, que vão facilitar, né, que vão melhorar as funções cognitivas e melhorar a capacidade de foco, de atenção, o estresse, vão aliviar o estresse, vai trazer uma sensação mais agradável. Então, é importante esse tipo de recomendação, tá? Quando você tem um paciente
com TDAH na vida adulta, é importante recomendar essas orientações para ele, tá? Porque não adianta a gente focar, às vezes, numa atividade de intervenção no consultório com neuropsicopedagogia, mas no dia a dia, as outras 24 horas, 7 dias da semana, o paciente não desenvolve hábitos que vão auxiliar no tratamento do TDAH. Então, é importante, né, cuidar aí desse aspecto da qualidade de vida. Bom, além disso, a gente precisa ajudar, né, auxiliar o TDAH a desenvolver habilidades organizacionais. Então, o que são habilidades organizacionais? Segundo o Cambridge English Dictionary de 2015, é capacidade de usar seu tempo, energia e recursos de maneira eficaz, a fim de alcançar coisas que deseja alcançar. Então, quando a gente consegue gerenciar o tempo, a energia e os recursos de maneira eficaz, nós estamos desenvolvendo habilidades organizacionais, tá? Que ela é uma habilidade que é pré-requisito para a aprendizagem. Então, a parte da organização, né? Por conta da distração, da falta de atenção, a vida do TDAH é um desafio, podendo até ser um caos, tornando ele ali sobrecarregado. Então, as orientações foram elaboradas para ajudar as pessoas com TDAH a melhorar a sua vida. Ó. O que eles devem fazer? Primeiro, criar espaços, né? Verifique diariamente o que você vai usar, o que tem que ficar guardado, defina lugares para chaves, defina lugar para guardar as contas, né? E qualquer outro item que você perde facilmente. Então, tem um lugar certinho que você sempre vai deixar ali, tá? Isso faz com que fique muito mais fácil de você se organizar, de você encontrar os seus objetos. E quando você tem nessa facilidade, você diminui o nível de estresse, de irritabilidade, de intolerância, de impulsividade, tá? E jogue fora o que não for necessário, né? Isso é importantíssimo para administrar a sua organização espacial, ali, organizar seu espaço de trabalho. Na sua mesa, deixa só o que você vai usar, tá? Não deixa outras coisas. Orienta o TDAH também a ter esse tipo de organização, tá? Usar agenda. O uso da agenda ajuda muito a lidar e a organizar, né, com horários, compromissos. Por exemplo, o TDAH tem é muito predisposto a se atrasar, a esquecer compromissos, a perder a hora. Então, se ele tiver ali uma agenda, hoje em dia a gente não precisa nem da agenda física, né? Pode ser uma agenda eletrônica ali no celular, os lembretes, para não esquecer e ainda organizar o seu tempo. Separar durante o dia momento para praticar exercícios, preparar, né, ali, separar no seu dia o momento que você vai estudar, o momento que vai descansar, o momento que vai para o trabalho, é importante, tá? E usar a agenda é um desafio muito grande, eu sei porque às vezes eu falo isso para pessoas que têm TDAH, parece que eles querem tacar a agenda na minha cabeça, né? Falar em agenda, Deus o livre. Mas assim, é um hábito, você tem que praticar aquilo para poder se organizar melhor. Tá? Então, quanto mais você utilizar, mais você vai criar padrões de comportamentos organizados. É difícil no começo, né, desenvolver essas habilidades organizacionais, mas é importante e o benefício que ela traz ao longo prazo, ao longo médio prazo, é muito importante, tá? Então, organizar agendas, organizar listas, né? Criar listas, anotar, aí você não perde, né? Fazer listas de tarefa, as tarefas que são importantes para fazer durante o dia, as tarefas que são importantes para fazer durante essa semana. Então, para não perder, né? Porque não esquecer. E caso esteja usando a agenda, deixar essas anotações de lista juntos, né? Porque planejamento é importante para as pessoas com TDAH, tá? Planejamento é muito importante. Fazer as coisas agora, né? Evitar esquecimento, evitar a procrastinação, evitar as desordens, né? É comum a gente mesmo, né? Deixa essas coisas para depois e o TDAH acaba esquecendo aquelas tarefas. Esquece de responder um e-mail, esquece de responder uma mensagem, esquece de limpar uma bagunça, esquece de retornar uma ligação, esquece de preparar uma apresentação importante, né? Então, essa organização, tipo, faça agora, né? Se você puder fazer agora, faça agora. Aquilo que você não pode fazer agora, coloca na lista para fazer, tá? Isso é muito importante para ajudar a desenvolver a organização, tá? E no consultório, quando a gente fala, né, com adultos, com adolescentes, com jovens, a gente tem que ensinar a desenvolver essas habilidades. Então, você vai orientar, enquanto neuropsicopedagogo, a pessoa com TDAH a desenvolver essas habilidades, tá?
Ajuda a estabelecer um sistema de arquivamento, né? Divisores de papéis, divisores de materiais, separar os documentos por cores. Então, eu sou muito do arquivamento por cor, né? Então, tudo eu separo por cor. Por exemplo, aqui eu tô com o meu DSM e ele tá classificado aqui todo por cor. Ó, por exemplo, se eu for nessas cores aqui, que são os grandões, na verdade, são os índices dos transtornos, tá? Que eu estudo. E aí, a gente tem aqui várias cores no primeiro campo, como os transtornos do neurodesenvolvimento estão aqui bem no começo, né? São essa base aqui, ó. Aqui estão os transtornos do neurodesenvolvimento. Se eu olhar por cor, eu sei aonde está cada transtorno que eu preciso. Por exemplo, eu uso na minha classificação para transtornos, tá? Cada coisa tem uma classificação de cores, tá, gente? Mas são coisas que são associadas na minha cabeça. Por exemplo, todas as menções de TEA vai ser onde está o post-itzinho aqui azul. Então, sempre que eu ver azul, eu sei que está falando de TEA. Todas as que são essa cor desse amarelinho aqui são conceitos. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Esses amarelinhos aqui, onde tem um amarelinho é conceito. Tipo, o transtorno X é isso. O transtorno do neurodesenvolvimento é aquilo. Então, onde tem os amarelinhos, sempre. Isso é uma coisa minha desde a faculdade. Sempre que eu coloco esse marcadorzinho aqui, ó, esse marcadorzinho aqui amarelinho, é um conceito. Eu vou até mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui e vou mostrar aqui, ó. O transtorno específico da aprendizagem é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, aqui eu tenho o conceito do transtorno. Então, sempre que eu trabalho com conceitos, qualquer conceito, isso é tudo que eu estudo, tá? Os meus artigos, que eu leio, os livros, manuais, eu coloco essa marcação. Que eu sei que sempre que eu for num amarelinho desse, eu tenho um conceito, né? Já criei essa estratégia mental. Sempre que eu for no azul, aqui no meu DSM, eu sei que está referindo a TEA, transtorno do espectro autista. Sempre que for no laranja, eu estou falando do TDAH. Sempre que eu for no laranjinha, eu estou falando do TDAH. Então, assim, são as minhas estratégias. Então, crie, né, com o seu paciente, ajude ele a desenvolver uma estratégia de arquivos, né? Organizar, etiquetar, colorir, porque assim você não perde. Por exemplo, no atendimento aqui, sempre eu separo avaliação, as pastinhas de avaliação são de uma cor, os materiais de avaliação do meu paciente ficam no pastinho de uma cor, os materiais de intervenção é outra cor de pastinha, os documentos administrativos é outra cor de pastinha, as questões financeiras é outra cor de pastinha. Por quê? Porque eu posso ter uma mesma gaveta de arquivo, mas está tudo separado por cor, não se mistura. Então, eu consigo visualizar já. E isso é importante para quem tem TDAH. Organização, ajuda na organização, tá? Dedica um tempo do seu dia para os e-mails, né? Separa uns minutinhos aí para checar e-mails, responder aí, ver as correspondências. É importante ter esse momento para gerenciar suas habilidades organizacionais, tá bom? Ó, gerenciamento do tempo. Por ter uma percepção um pouco diferenciada do tempo, os adultos com TDAH sofrem com a má administração do tempo. Então, frequentemente perdem a hora, perdem prazos, sempre acham que ainda dá tempo de realizar alguma tarefa. Muitos adultos com TDAH se frustram de tal maneira que no final do dia não conseguiram realizar nada do que eles tinham planejado. Então, isso é algo muito comum, né, de quem sofre aí com o TDAH. Então, é importante a gente aprender a gerenciar esse tempo. E como que a gente faz isso? Relógio, né? Pode ser no pulso, pode ser no celular, pode ser um timer, né? Eu tenho ali meus timers ali. Pode ser um timer, pode ser um alarme no celular, pode ser no computador, né? Um lembrete ali, para que você não perca o seu foco, para que você não se perca na organização do seu tempo, tá? Quando começar uma tarefa, anota o horário ou define a quantidade de tempo que você vai fazer. Para quem está começando, né, a desenvolver, vocês podem ensinar isso para os seus pacientes adultos, né? A técnica do Pomodoro é uma técnica incrível para gerenciamento de tempo e realização de tarefas, tá? Então, a técnica do Pomodoro é uma técnica que eu
oriento, né, que eu sempre estou orientando para organização do tempo, para o desenvolvimento do gerenciamento do tempo, tá bom? Cria uma curta rotina diária, defina um tempo para ela, né? Arquivos, tipo, defina o horário que você vai fazer isso. Arquiva, tal hora lá vou pegar um momentinho do meu dia para arquivar documentos, para fazer ligações, para responder e-mail, para pagar conta. Tipo, é importante você organizar as atividades que você pode fazer no mesmo tempo, né? Sempre faça na mesma ordem, porque quando você cria uma rotina, você ajuda a sua organização mental, você ajuda o seu cérebro a se autoprogramar para aquelas coisas básicas do todo dia. É igual quando você levanta todo dia e vai escovar os dentes. Você já está programado para aquilo. Você levanta, vai no banheiro, faz sua higiene, né? Higiene pessoal, bucal, lá. E depois você está pronto para o dia, né? Vai fazer lá tudo que você tem que fazer. Então, isso é rotina. A gente precisa estabelecer esse tipo de organização para as crianças com TDAH, tá? Para assim eles não deixam de fazer nada importante e ainda conseguem organizar todas as tarefas diárias, tá? Com organização. Isso não vai pôr no checklist lá, né? Escovar os dentes, tomar banho, coisas que a gente já não põe, porque já criou a padronização de rotina. Para gerenciar o tempo também, dê mais tempo do que você julga necessário. Por exemplo, se você vai fazer uma tarefa, eu quero ler os transtornos do neurodesenvolvimento do DSM, eu quero ler aqui, eu vou dar 15 minutos para ler. Não, eu acho que em 15 minutos eu leio. Então, se você acha que você faz uma tarefa em 15 minutos, programe 20, 25, né? Dê mais tempo. Por quê? Para que você possa ter certeza que você vai conseguir realizar aquela tarefa sem se atrasar, tá bom? Tenha uma organização, uma antecipação do teu tempo. Use os alarmes, isso é muito importante, né? Faça uma tarefa de cada vez, para que você não se perca, nunca comece várias. Quem tem experiência com TDAH, quem convive com TDAH, sabe que o TDAH às vezes vai começando várias tarefas e vai deixando todas pela metade, esquece de terminar. Então, comece uma, termine, comece a outra, termine. Oriente o seu paciente a fazer uma tarefa de cada vez, tá? E uma das coisas mais importantes, né, é aprender a dizer não, porque a impulsividade no adulto com TDAH pode fazer com que ele aceite executar muitos projetos, marcar vários compromissos de uma vez só, sem uma avaliação prévia, sem uma análise prévia, mas não consegue manter, não consegue organizar, não consegue gerenciar, não consegue finalizar esses projetos. E isso vai gerando sentimento de frustração, vai gerando sentimento de baixa autoestima, de incompetência, né? Então, verifique sempre a sua agenda, tenha uma agenda, organize a sua agenda, né? Para não acontecer de você marcar 2 compromissos na mesma data, na mesma hora, para não acontecer de você se perder numa tarefa, um trabalho que era importante, para você não ter, assim, uma frustração maior. Então, na sua impulsividade, aprenda a dizer não, aprenda, né, a manter o prumo, se organizar, né, se centrar e ver suas listas de tarefas, seus compromissos, para que você possa dar conta de fazer. Porque toda vez que a gente deixa de fazer alguma coisa, a gente não consegue finalizar alguma coisa, vai aumentando os nossos níveis de frustração. E quanto mais a gente se torna frustrado, mais prejuízo a gente traz para a nossa questão emocional, né? Dos relacionamentos. E a maior dificuldade do TDAH, a maior dificuldade do TDAH adulto é o equilíbrio emocional. É conseguir manter as suas relações. Por quê? Porque por questões do transtorno, por falta de gerenciamento de tempo, por falta de habilidades organizacionais, né? Por nunca ter sido ensinado, porque essas habilidades são habilidades que devem ser ensinadas. Por nunca ter sido ensinado, ele não consegue gerenciar os próprios compromissos. E o que acontece? Isso frustra as outras pessoas. E na frustração do outro, a pessoa com TDAH também se frustra. Então, o que ela faz? Ela começa a se isolar, né? Para não frustrar o outro, para não decepcionar o outro, ela passa a se isolar e isso pode ampliar o quadro do transtorno para quadros de depressão, para quadros, né, de outros tipos de transtornos, né?
relacionados aí com a ansiedade. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha esse cuidado, que a gente entenda, né, e auxilie esses sujeitos. Aqui eu falei como se eu estivesse falando para uma pessoa com TDAH, porque às vezes quando eu falo só para o profissional, as pessoas às vezes não conseguem imaginar como falar isso para a pessoa, né? Para o paciente, para o amigo, para o marido, enfim. Então, assim, quando você fala, né? Às vezes é importante a gente também, enquanto profissional, ter essa clareza de se colocar no lugar da pessoa, entender e conseguir separar que, às vezes, né, muitas vezes, a pessoa com TDAH, ela não vai furar com você o compromisso ou chegar atrasada no compromisso que ela tem com você porque ela não gosta de você ou porque ela não se importa com você. Mas, às vezes, tem a questão da falta de habilidades organizacionais desenvolvidas. E tudo isso, né, na vida adulta, muitos adultos com TDAH já criaram estratégias de compensação, mas alguns não sabem que tem o transtorno, então acabam sem conseguir se organizar e não entendem o que está acontecendo. Por mais que eles se esforcem, parece que eles sempre vão estar vai estar falhando. Então, esse nível de frustração, ele vai aumentando e a gente precisa auxiliar essas pessoas para que elas possam receber o acompanhamento adequado, a orientação adequada, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, tenha esse conhecimento, né? Ajude as pessoas com TDAH a desenvolver a melhor qualidade de vida, a desenvolver uma boa habilidade organizacional, gerenciar seu tempo, gerenciar, né, as suas atividades, para que eles possam se sentir mais produtivos, para que eles possam ter, né, essa sensação de satisfação por ter chegado, né, nas suas realizações. Então, isso é muito importante do adulto com TDAH, tá? E como que a gente vai identificar, né? Tem os critérios aqui no DSM para a gente fazer uma entrevista, quando a gente tem aí um adulto, como que a gente vai ver? Vai fazer a partir do histórico dele. Lembrando que o TDAH não é passageiro, o TDAH é permanente, então ele já vai ter mostrado sinais lá na infância, ele provavelmente já vai ter sofrido na escola, provavelmente ele vai ter vários aspectos ali que prejudicaram aquela aprendizagem e que agora, né, ele precisa desenvolver. Então, é importante que a gente tenha esse olhar, que a gente ajude ele a desenvolver, né, uma melhor qualidade de vida, a se organizar para que ele possa se sentir com controle das suas próprias decisões, dos seus compromissos, realizar as suas tarefas e assim diminui muito os sintomas do TDAH, que são o estresse, que são a intolerância, que são a irritabilidade, tá? E a gente consegue ajudar na melhor qualidade de vida desses adultos. Bom, queria trazer esse tema porque muitas vezes vocês me perguntam, né, sobre o TDAH na vida adulta, e é isso que o TDAH faz, né? Ele prejudica ali de uma maneira muito grande. Por quê? Porque o TDAH não é uma questão só de crianças e adolescentes. Não, ele está presente na vida dos adultos, ele está presente, né? Nos adultos, eles vão levar isso, então eles precisam receber essa atenção, esse tratamento, essa orientação adequada.